Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura ativa. Vale lembrar que população economicamente ativa é aquela população que está trabalhando ou procurando emprego. E essa população que está trabalhando ou procurando emprego se enquadra em três setores de atividades econômicas, a saber, o setor primário, secundário e terciário. Vale a pena lembrar também quais são as características que estão presentes em cada um desses setores. O setor primário é aquele que se caracteriza pela produção, pelo fornecimento de matérias-primas. Destaque especial para as atividades agrícolas em geral, a extração de minérios, deixando-os de forma bruta, o extrativismo vegetal e a pesca. O setor secundário é aquele setor responsável pelas transformações. Essa palavra é muito importante, as transformações. Nele destacam-se todas as atividades industriais. Por quê? Porque a indústria cabe à atividade industrial transformar matérias-primas em manufaturas. A construção civil também faz parte do setor secundário porque ela transforma a superfície terrestre. E a mineração, que é um pouquinho diferente do extrativismo mineral, tem como característica extrair o minério e transformá-lo numa liga. Por fim, o setor terciário é aquele setor que envolve toda e qualquer prestação de serviços, profissionais liberais e as pessoas ligadas ao comércio em geral. O que é interessante da gente aqui estabelecer é uma análise um pouco mais especial sobre o Brasil. O Brasil passou por uma transformação muito profunda dos seus setores de atividades econômicas, porque deixamos de ser um país agroexportador para ser um país urbano industrial. E isso se refletiu nitidamente na PEA brasileira. Observe com atenção o gráfico. Nós tínhamos, na década de 40, 70% da PEA no setor primário. Em contrapartida, os setores secundário e terciário tinham em torno de 10 e 19,8%. O que acontece é que no momento que o Brasil começa cada vez mais a desenvolver atividades urbanas e industriais, portanto, atividades ligadas aos setores secundário e terciário, atraem mão de obra oriunda do campo em direção à cidade. O que hoje observamos é totalmente uma inversão. Grande parte da população economicamente ativa brasileira está no setor terciário e uma parcela bastante significativa no setor secundário. Em menor escala, não menos importante, o setor primário passou a ter um contingente menor da PEA. Vale a pena lembrar que, como nós temos mais da metade da nossa população economicamente ativa no setor terciário, vale a pena colocar uma lente de aumento sobre esse setor e observar como é que ele é subdividido. O setor terciário é subdividido da seguinte forma: nós temos nada mais nada menos do que o primeiro setor. O primeiro setor são prestadores de serviços ligados ao funcionalismo público. Então, desde o funcionário mais humilde de uma prefeitura até a presidência da República, são funcionários públicos, então eles fazem parte do setor terciário, subdividido primeiro setor. O segundo setor são funcionários de empresas privadas, são prestadores de serviços que estão ligados a uma empresa privada que procura atingir metas, lucros. E o terceiro setor que eu gostaria de chamar a atenção aqui é um setor que não tem fins lucrativos, diferente, portanto, das empresas privadas. São empresas não governamentais, oriundas da sociedade civil, conhecidas muito por nós com uma sigla, as ONGs. As organizações não governamentais. São entidades que estão ligadas a uma causa, a um ideal, e não têm o lucro como elemento prioritário. Também fazem parte desse setor, desse terceiro setor, as OSCs, as organizações da sociedade, a Organização da Sociedade Civil, e as OCIPs, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Nos últimos tempos, houve um crescimento bastante significativo do terceiro setor dentro do setor terciário. Portanto, é bastante importante da gente pensar um pouco nessas transformações pelas quais o Brasil passou e esse processo cada vez maior de aglutinação da mão de obra no setor terciário. É isso.